Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos novamente juntos para estudarmos mais um pouco da bendita palavra do Senhor, dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo aqui da nossa igreja, Batista Monte Moriá, Congregação Lima Duarte. E como nós falamos, nós estamos estudando da criação à regeneração. Então estamos passando aí pelo processo, desde a criação do homem, onde Deus criou o homem de forma especial, como uma criação especial de Deus com as suas próprias mãos. Nós aprendemos também sobre a desobediência e a queda do homem, a entrada do pecado ao mundo através de Adão e Eva, e também já falamos sobre as consequências que o pecado trouxe a toda a humanidade, Adão e Eva, e consequentemente as demais gerações que vieram depois de Adão e Eva. Nós vimos também o agir de Deus diante da entrada do pecado. O Deus não nos abandonou, muito pelo contrário, Ele, pelo seu grande amor, Ele enviou Jesus a este mundo para pagar pelos nossos pecados, para pagar um alto preço, para que possamos novamente ter acesso a Deus. E semana passada, vocês estiveram aqui conosco, ou aqueles que não tiveram, mas podem estar olhando aí na nossa página, se vocês quiserem passar pelos estudos anteriores, está tudo gravadinho aí na nossa página. A semana passada nós falamos sobre a nossa participação no processo de salvação. Qual é a nossa participação? E hoje nós estaremos estudando uma coisa muito importante também, meus irmãos e amigos, o que leva as pessoas a recusarem a salvação. O que será que as pessoas recusam? Uma salvação que é tudo aquilo de bom que Deus proporciona para nós aqui neste mundo e principalmente pós-mundo terreno, a nossa eternidade. E tem muitas pessoas que recusam esse presente de Deus, a graça de Deus. E hoje nós iremos ver algumas coisas do porquê pessoas recusam a salvação em Cristo Jesus. Uma boa noite, então, para todos os irmãos que estão conosco, aos amigos também. Que Deus abençoe, que Deus proteja vocês, a seu lar, a sua casa, a sua família. E a intenção nossa aqui é justamente estudar a palavra do Senhor, aprender mais um pouquinho, sem nenhum tom crítico, as coisas que nós iremos falar, daquelas pessoas que ainda não praticam determinadas coisas que nós verificamos que não está nas Escrituras Sagradas, mas o importante é nós aprendermos aquilo que Deus quer falar conosco. Vamos orar? Deus, nosso Pai, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui nesta noite, sábado, dia 7 de novembro de 2020, estudando a palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe, Deus, através do Teu Santo Espírito, para que nos ilumine, Deus, para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos passar através desse estudo, Pai. Os irmãos e amigos que já estão aqui conosco, que o Senhor abençoe cada lar, levando a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça. E as outras pessoas, Pai, que estarão ainda vendo este vídeo, que possam também, da mesma forma, Deus, ser iluminados pelo Teu Santo Espírito para um perfeito entendimento da Tua bendita palavra. É assim que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. O que leva as pessoas a recusarem a salvação? Por estranho que pode parecer, amados irmãos, amigos queridos, a maior parte da população, a maior parte das pessoas recusam receber esse presente de Deus, por diversos motivos. E nós iremos destacar algum aqui, como nós falamos, de alguns motivos do porquê as pessoas se recusam a receber esse presente de Deus, essa graça de Deus, que tem consequências aqui neste mundo
e principalmente na eternidade. Mas uma coisa que nós queremos destacar logo de início, irmãos e amigos, é porque isso já é uma orientação bíblica para nós. Nós lembramos muito bem que lá no texto de Mateus, no seu capítulo 7, Jesus, ensinando, falava que a porta é estreita, são poucos os que entrariam por ela. Então, se nós observarmos, eu vou estar lendo aqui para os irmãos e amigos, Mateus, no seu capítulo 7, nos versículos 13 a 14, um texto bem conhecido nosso, que fala sobre a porta estreita e que são poucos os que entram por ela. Olha só o que diz o Senhor Jesus para nós. Falava naquele tempo, ensinando lá no famoso Sermão do Monte, e continua nos falando. Então a gente observa que a primeira coisa que as pessoas recusam, porque já é bíblico. Ele falou, ele sabia, Deus conhece todas as coisas, e ele sabia que poucas pessoas deixariam as coisas mundanas para estar na presença do Senhor. Então olha só o que diz o Senhor Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então está aqui a palavra do Senhor, quando ele fala que os dois caminhos, um que conduz à perdição, é uma porta larga, uma porta bem ampla, que muitos passarão por ela. Preferem passar por ela do que passar aquela portinha apertada, estreita, cumprindo aquilo que Deus determina. E como nós ouvimos aqui de Jesus, conduz à perdição. Isso é muito triste, irmãos, porque é vontade de Deus que todos venham ao arrependimento, todos venham ao conhecimento da verdade do Senhor. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, muitas pessoas, recusam a receber e entrarão por essa porta espaçosa, por essa porta larga. E como diz Jesus, conduz à perdição. E a porta que leva à vida, a porta que conduz novamente a Deus, é uma porta estreita, apertada, porque temos que deixar muitas coisas do mundo para seguir Jesus, para entrar por essa porta pequena. Então a primeira coisa que nós gostaríamos de destacar essa noite é isso, irmãos, que mesmo que aos nossos olhos, que cremos em Jesus, que sabemos de uma condenação eterna, sabemos de um céu maravilhoso que está esperando por nós, mesmo que nos pareça estranho, muitos ficarão pelo meio do caminho e muitos continuarão perdidos em seus pecados, vivendo uma eternidade toda longe de Deus. E longe de Deus e num lugar muito ruim, como nós já falamos aqui várias vezes, irmãos. Então nós precisamos lembrar disso. E como destacou-se, é bíblico. Jesus já estava falando desde aquela época que poucos entrariam por essa porta. E que eu e você, meu irmão querido, amigo que está aqui conosco, você que está vendo este vídeo, agora, não sabemos o momento que você está vendo esse vídeo, que você também seja um dos que entrem pela porta estreita. Ela é apertadinha, ela é estreita, mas ela conduz à vida. Ela nos leva novamente a Deus. Ela nos conduz às mansões celestiais que Deus tem preparado para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas como dito, irmãos, vamos destacar algumas coisas. O porquê que as pessoas recusam, além de ser já bíblico, e Deus já sabia disso, sabe todas as coisas. Vamos ver algumas principais causas dessa recusa. Primeira coisa, irmãos, que muitas pessoas recusam o presente de Deus, recusam a salvação em Cristo Jesus, porque quando se entende que por se praticar uma religião, todos estarão salvos. Muitas pessoas, eu creio que você conhece alguém que pensa dessa forma: eu pratico uma religião, eu sou um religioso e por isso eu estou salvo.
Infelizmente, não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. E nós vamos destacar um exemplo bíblico aqui, que está lá em Lucas, onde nós observamos que Jesus, falando isso para aquele moço, aquele jovem rico, quando Jesus falou com ele que faltava ainda alguma coisa para ele verdadeiramente seguir Jesus, ele preferiu ficar com as riquezas dele, ficar com os bens dele, e aí deixou Jesus de lado. Então, ele achava que por ele praticar a religião, por ele seguir os mandamentos que foi ensinado para ele, talvez ainda quando ele era pequeno, criança, ele estava salvo, ele estava tranquilo. Mas não foi isso que Jesus falou com ele. Vamos ler Lucas, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar o texto, é Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Diz assim, ó: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta maravilhosa, irmãos. Todos nós devemos fazer essa pergunta para Jesus. Senhor Jesus, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse a ele: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então aqui Jesus já deu uma cutucadinha nele. Ninguém neste mundo é bom, somente Deus. Todos, não há um justo, nenhum sequer, assim diz a palavra de Deus. Então Jesus já fala: Mas por que você me chama bom? Não há ninguém bom neste mundo, somente Deus. E aí Jesus continua falando: Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E ele disse, o príncipe, o jovem rico: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-os pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Está aí a fala de Jesus, irmãos. Primeiro o jovem fala para ele, o jovem rico, ele cumpre esses mandamentos desde criancinha. Desde a minha mocidade eu não mato, eu não adultero, eu não roubo, eu não digo falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe. Então, por ele achar, meus irmãos, amigos, que ele praticava essa religiosidade desde a sua juventude, desde pequenininho, ele estava salvo, ele estava bem com Deus. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, ele conhece o coração nosso, ele falou para aquele jovem, porque ele sabia que aquele jovem era grudado no seu dinheiro, grudado nos seus bens, e ele falou: falta-te ainda uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Então Jesus ali dá uma sugestão, uma orientação para ele, irmãos, que ele não cumpriu essa determinação de Jesus, essa orientação de Jesus. E é importante a gente lembrar, irmãos, que quando Jesus fala para ele pegar os bens dele, vender e repartir para os pobres, Jesus não estava querendo dizer que todos para alcançar a salvação, todos para estarem com Jesus, precisa vender tudo que tem. Porque às vezes nós ouvimos pessoas pregando por aí, irmãos, que precisa vender tudo que tem e ofertar para a igreja, e etc, etc, etc. E nós sabemos que não é isso. Nós devemos lembrar sempre que Jesus, nesse ensinamento aqui, meus irmãos, ele sabia que o Deus daquele rapaz era o dinheiro, eram seus bens, era a sua fortuna. Então ele deu ali botou ele em xeque, em prova. Ó, se você for lá vender tudo que você tem, você terá um tesouro no céu. Então a primeira causa, irmãos, que as pessoas recusam a salvação é justamente isso. As pessoas acham
cumprindo-se uma religiosidade, cumprindo-se os mandamentos do Senhor, está salvo. E não é bem isso, meus irmãos. Nós estaremos falando aqui, nós já falamos bastante sobre isso nos estudos anteriores. Não adianta eu praticar uma religião, não adianta eu ser um religioso, não adianta eu somente não matar, somente não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho. Não adianta eu apenas honrar meu pai e minha mãe. Isso é obrigação minha. Eu preciso agir dessa forma. Então isso não é nada que nos leva à salvação. Não é isso que vai nos levar à salvação. Então a primeira coisa é isso, irmãos. Guardem bem isso. Se você ou eu ou qualquer pessoa neste mundo que acha que uma religiosidade irá levá-lo à salvação, estamos nos enganando a nós mesmos. Viver uma vida religiosa não salva ninguém. Não adianta eu ir aos cultos da minha igreja somente domingo, e talvez somente domingo à noite, cumprir uma obrigação. Vou lá no domingo à noite, já faço a minha obrigação da semana, já estou bem com Deus, e agora o resto da semana eu posso fazer o que eu quiser, que já cumpri lá a minha obrigação. Precisamos, meus irmãos e amigos queridos, cumprir na risca as ordenanças do Senhor, mas principalmente andar com Jesus, estar com Jesus em todos os momentos. Não adianta eu querer fazer coisas para Deus de forma obrigatória, de forma que eu seja apenas para que alguém se agrade dos meus atos. Não adianta isso. Eu preciso servir a Deus, eu preciso cultuar a Deus com alegria no meu coração, com alegria de estar na casa do Senhor. Como dizia o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos ter Jesus em nosso coração e viver Jesus, irmãos, não uma religiosidade. E outra coisa importantíssima também, meus irmãos, é quando nós nos negamos a fazer o que Jesus nos pede como condição para segui-lo. Não adianta, meus irmãos, nós já falamos bastante aqui sobre isso, não adianta nós falarmos que cremos em Jesus, que o amamos, que Jesus é tudo na minha vida, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, mas eu não faço o que Ele manda eu fazer. Eu não faço aquilo que Ele me ordena fazer. Aí eu vou ouvir dele lá naquele dia, irmão, por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Eu posso viver uma religiosidade, viver 200 anos dentro de uma igreja, e no grande dia ouvir isso de Jesus, irmãos. Então nós precisamos negar a nós mesmos e fazer o que Jesus nos manda como condição para segui-lo. Semana passada nós vimos aqui qual é a parte no nosso processo de salvação. Nós vimos lá que nós precisamos fazer aquilo que Jesus ordena para nós, para que possamos alcançar a nossa salvação. E esse jovem, irmãos, rico, jovem rico, que é chamado aqui na Bíblia, na minha versão aqui de príncipe, ele não seguiu a orientação de Jesus. Ele se negou a fazer o que Jesus estava orientando a ele. Olha o que diz agora o versículo 22 e o 23. Aliás, 23 e 24. Nós lemos até o 22. O 22 foi quando nós ouvimos Jesus falar para ele, falta-te ainda uma coisa. Vende tudo que tem, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. E ele, ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Ou seja, ele era muito rico, ele não queria deixar a fortuna dele. E assim ele abandonou Jesus. E aí Jesus fala no verso 24. E vendo Jesus que ele ficara triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que entrar um rico nos reinos dos céus. Então tá aí, meus irmãos, o episódio que aquele jovem rico ouviu a orientação do Senhor, mas não seguiu o que ele mandou fazer. Ele preferiu ficar com a sua fortuna, com os seus bens, com a sua riqueza, e não seguiu a Jesus. E aí Jesus viu que ele tinha ficado triste e falou: quão difícil é entrar no reino de Deus os que têm riqueza. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Não que o rico não possa entrar, claro que pode. Não é o dinheiro que nos vai diferenciar entrar no reino de Deus ou não. Mas são as ações, são os nossos atos, é o nosso coração. Posso ser rico, posso ter a maior fortuna deste mundo e viver Jesus Cristo, cumprir os mandamentos corretos de Jesus. Com certeza eu estarei com Jesus por toda a eternidade. Então não é o dinheiro. Muita gente também interpreta erradamente isso, irmãos, falando: então rico não tem condição nenhuma de entrar na eternidade. Claro que tem. Não é o dinheiro que faz a diferença, nem para entrar e nem para não entrar, mas sim o nosso coração, a forma que nós vivemos a vida em Cristo, deixar as nossas coisas mundanas e viver uma vida direcionada pela palavra do Senhor. Então, as duas primeiras causas que nós vimos aqui, que por que as pessoas recusam o presente da salvação, irmãos, que é um presente para nós, não precisamos pagar nada por isso, nós vamos ver daqui a pouquinho. Primeiro, nós acharmos que somos praticantes de uma religião. Não adianta. Viver uma religiosidade não salva ninguém. Se eu não tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu não me arrependo verdadeiramente dos meus pecados e entrego a Jesus e obedeço às ordens de Jesus, vivo uma vida direcionada pela palavra de Deus, eu não tenho parte no reino de Deus. Então eu preciso seguir essas orientações do Senhor. E nós vimos aqui também que aquele exemplo daquele jovem rico, quantas pessoas hoje negam seguir Jesus, irmãos, por causa dos seus bens, das suas fortunas, prefere ir lá no domingo ao invés de estar na igreja, cultuando o nome do Senhor, trabalhando na obra de Deus, prefere fazer tantas outras coisas lá na sua casa, de piscina, churrasco, praia, e tantas outras coisas, viagens, tudo em primeiro lugar. E se sobrar um tempinho, eu vejo lá o que eu posso fazer com Deus. E não pode ser assim. Precisamos negar a nós mesmos e fazer o que Jesus nos manda. A terceira causa que as pessoas recusam receber a salvação, irmãos, o presente da salvação, é quando entende-se que por nós mesmos, através das obras, podem ser salvos. Nada, absolutamente nada que nós fizermos neste mundo, irmãos, nós iremos conseguir a nossa salvação. Não será através das nossas obras, não será através do nosso dinheiro, mas única e simplesmente pela graça de Deus. Se fosse depender de nós, meus irmãos, nós nunca iríamos conseguir a salvação. Mas tem muita gente que recusa receber a salvação verdadeira, meus irmãos, porque acham que fazendo boas obras, sendo boas pessoas, ajudando o próximo, ajudando um abrigo, um asilo, ajudando as pessoas em situação de rua, fazendo bastante ações sociais, estão bem com Deus, estão garantidos na eternidade. E não é isso que a Bíblia ensina para nós. A Bíblia ensina muito claramente para nós que nós só iremos alcançar a salvação pela graça de Deus. E aí eu vou ler para vocês Efésios, no seu capítulo 2, versículos 8 e 9, um texto também bem conhecido nosso, que diz assim, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Então, Paulo, escrevendo aos Efésios aqui, ele deixa muito claro para nós, irmãos, que nunca será por obras que seremos salvos. É uma frase que nós sempre usamos: nós fazemos as obras porque nós já somos salvos. Nós não fazemos as obras para sermos salvos. É isso que nós precisamos ensinar para as pessoas. Jesus orienta que todos aqueles que estão em Cristo precisam praticar a ação social, precisam praticar boas obras. A fé sem obra é morta, assim diz a palavra de Deus. Mas não serão as obras que irão nos dar a salvação. E tem muita gente que acha isso. Tem religiões que pregam sobre isso, que se você fizer obra, quanto mais obra você fizer, quanto melhor você ser nesse mundo, você vai alcançar a salvação em Cristo Jesus. E esse texto ele tira todas as dúvidas. Pela graça sois salvos. Graça, favor imerecido. Um favor que nós não merecemos, um presente que nós não merecemos, porque somos falhos, pecadores, temos muitas iniquidades, coisas que fazemos ainda que desagrada o coração de Deus, mas Ele nos dá gratuitamente, pela graça, um favor, repito, imerecido. Repito também, irmãos, porque se depender das nossas obras, se dependesse de nós mesmos, nós nunca alcançaríamos a salvação. E outra coisa que o texto de Paulo fala, por meio da fé. Precisamos lembrar disso também. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé, ela é fundamental no processo de salvação, como nós vimos semana passada. E por que isso, né, irmãos? Aí Paulo até continua falando: isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Imagine se fosse por causa de obras que nós seríamos salvos, irmãos. Aquelas pessoas que têm melhores condições financeiras, aí sim o dinheiro faria diferença. Porque aqueles que têm uma condição financeira maior comprariam a sua salvação. Vou fazer bastante obra aqui, ajudar esse, ajudar aquele, e estou garantido no céu. Posso viver a vida que eu quiser, com os meus pecados, com as minhas iniquidades, e estou garantido. Então Deus, na sua sabedoria, irmãos, Ele deu a salvação para nós. Mas Ele deu uma condição: vocês precisam, pela fé, receber a graça de Deus. Somente através de Cristo Jesus. Somente através dele, você, eu e toda a humanidade recebemos a salvação. Mas tem muitas pessoas que não irão alcançar a salvação, irmãos, não estarão naquele grande dia à direita de Deus. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do século. Então ele está falando bem claro: vinde os que estão à direita. E somente estarão à direita aqueles, pela fé, recebem a graça de Deus. Não adianta, meus irmãos. Então tem muitas pessoas que hoje ainda pregam sobre isso, vivem dessa forma, então eles recusam receber a salvação, porque acham que já estão salvos. Eu pratico as minhas obras, estou tranquilo, estou salvo. Daquela frase que nós ouvimos às vezes das pessoas: aquele fulano de tal lá é tão bom, mas tão bom, que ele já tem um lugarzinho garantido lá no céu. Às vezes nós ouvimos pessoas falando isso. Não adianta, irmãos, pode ser a pessoa melhor deste mundo, que faz somente coisas boas, se não tiver a fé em Cristo Jesus, não receberá o presente da salvação. Se não viver uma vida em Cristo, não receberão o presente da salvação. Assim diz a palavra do Senhor. Não é palavra de homens. Sim, a palavra foi escrita por homens, mas nós todos sabemos que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Bom, a quarta causa, irmãos, a quarta causa é que as pessoas se recusam a receber a salvação. Quando por desconhecimento ou tradição religiosa pratica-se atos que se afastam de Deus. Olha que interessante, irmãos, isso aí é bem importante a gente guardar isso.
talvez você que está nos ouvindo aí neste momento ainda pratica essas coisas, talvez por desconhecimento ou uma tradição religiosa que você vem trazendo lá de pequenininho ainda, que você recebeu, que os seus avós receberam dos seus bisavós, o seu pai recebeu do seu avô e você vai receber do seu pai, está passando de geração para geração, ou mesmo por desconhecimento da verdade do Senhor, pratica-se atos que nos afastam de Deus. Que atos são esses, irmãos? Que atos são esses, meus amigos? Tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus, nós estamos praticando idolatria. E a idolatria, ela é muito, mas muito mesmo falada na Bíblia e condenada por Deus. Porque Deus, a palavra dele ensina que não divide a glória dele com ninguém. Somente Ele nós devemos adorar, Ele tem que ser sempre o primeiro lugar de nossas vidas, e todas as vezes que eu coloco alguém entre mim e Deus, eu estou praticando idolatria. Sempre que eu coloco alguém ou alguma coisa como prioridade em detrimento das coisas de Deus, eu estou praticando idolatria. Se eu deixo de ir na igreja por qualquer situação, eu deixo de cultuar ao meu Deus por qualquer situação, eu estou praticando idolatria. E eu quero ler alguns textos que nós separamos aqui para ficar fundamentado na palavra do Senhor, para que vocês possam ver que está registrado nas Escrituras. Primeiro texto que eu quero ler para você, meus irmãos e amigos, é Êxodo, no seu capítulo 20, versículo de 2 a 5. Êxodo 20, de 2 a 5, diz assim, ó: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração daqueles que me aborrecem. Então olha que a palavra do Senhor, irmãos, lá em Êxodo, quando o povo estava chegando lá na terra prometida, Moisés escreve o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e ele recebe várias orientações de Deus para passar aquele povo que estava prestes a entrar na terra prometida, a terra que Deus prometeu aos israelitas quando tirou-os lá da prisão, do cativeiro do Egito. Então esse texto, irmãos, ele deixa muito, mas muito claro para nós, quando ele primeiro fala, eu sou o Senhor, o teu Deus, o único Deus verdadeiro, irmãos, um Deus vivo, um Deus que cuida de nós, um Deus que está em todos os lugares, um Deus onisciente, não um Deus que não mexe, um Deus que não fala, um Deus que não, enfim, é Ele, o nosso Deus. E Ele ainda fala, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Por que Deus orientou Moisés para que ensinasse o povo assim, né, meus irmãos? Porque na terra que eles iriam assumir, já havia outros povos lá que tinham também a rotina, a vida de cultuar outros deuses que não o Deus de Israel. Então ali Moisés, instruído por Deus, já orientando os israelitas, ó, Deus está falando que Ele é o único Deus e que vocês não devem ter outros deuses diante de si. E ele ainda fala mais, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem debaixo da terra. E nem se encurvarás a ela, nem a servirás. Então é um texto bem claro, meus irmãos, que Deus aborrece a Deus
entristece a Deus e é pecado diante do Senhor fazer imagem de escultura e adorá-la, se encurvar àquelas imagens. Então tem muitas pessoas, meus amados irmãos, que por uma tradição religiosa ou por desconhecimento mesmo da palavra do Senhor, que talvez as pessoas não ensinam nas suas igrejas sobre isso, ainda continuam cultuando outros deuses e outras imagens. E isso faz com que essas pessoas que praticam esses atos não alcancem a salvação. Porque Deus fala muito claro, não terá outros deuses diante de ti. Então essa é uma outra causa, meus irmãos e amados queridos, que muitas, mas muitas pessoas deixarão de receber a salvação, de receber o presente de Deus, porque ainda se dobram diante de esculturas, ainda se dobram diante de outros deuses. E aí vai uma palavra para nós também, irmãos, que somos chamados de protestantes, de evangélicos. Às vezes nós também não temos as nossas imagens de escultura dentro da nossa casa, porque nós cremos na palavra de Deus e a palavra de Deus fala para nós não ter. Mas podemos também estar cultuando outras coisas que não sejam imagens de escultura. E aquilo que nós falamos no início, tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus é idolatria. E idolatria é pecado. E idolatria nos separa da presença do Senhor. Então vai uma palavra para nós também. Se estamos fazendo algo, dando prioridade, seja o que for, em detrimento às coisas de Deus, estamos praticando idolatria e isso nos afastará também da presença do Senhor e nos tirará o presente da salvação. Eu quero ler mais um texto também que diz lá em Isaías 45, versículo 20. Diz assim Isaías: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Palavra do Senhor, irmãos, não é palavra nossa, não é palavra da Igreja Batista Congregação Lima Duarte, não é palavra do pastor, é palavra de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia e confirmar Isaías 45, 20, vai estar escrito lá do jeitinho que eu estou falando, talvez uma pequena outra aí, diferença de palavras, mas o sentido é o mesmo. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações, nada sabem, olha só o que Deus fala, irmão, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Então, meus irmãos, essas pessoas que ainda praticam essas coisas, como nós talvez praticamos em um determinado momento de nossa vida, precisam se livrar dessas coisas, irmãos, porque a palavra do Senhor fala que aquelas pessoas que conduzem imagem de escultura em procissões, que colocam uma imagem de escultura na sua casa, prestam culto àquela imagem, se dobram diante daquela imagem, Deus está falando que roga a um Deus que não pode salvar. Então não é através desta prática religiosa que as pessoas serão salvas. Muito pelo contrário. Aqui Isaías fala bem claro, rogam a um Deus que não pode salvar. Somente Jesus é o caminho, irmãos. Se você coloca Jesus e João, se você coloca Jesus e José, se você coloca Jesus e Paulo, Jesus e o pastor, Jesus e o padre, Jesus e o Papa, Jesus e Maria, está errado, irmãos. Somente Jesus Cristo. Só Ele é digno de toda a nossa adoração, só Ele que nós devemos encurvar, só Ele que nós devemos prestar culto,
Só Ele que nos leva à salvação. Então, se você, amigo querido, irmão querido, ainda tem o hábito de cultuar outras coisas que não seja Jesus, este é o tempo de você parar, porque senão você não alcançará a salvação em Cristo. Você pode até professar a sua fé em Cristo, viver a sua vida em Cristo Jesus, mas se você ainda tem alguns ou um outro Deus junto com Jesus, está errado. Porque Deus, Jesus, como eu falei agora há pouco, Ele não divide a glória dele com ninguém. Até uma ilustração, irmãos, que eu me lembrei agora, que diz o seguinte, diz que tinha uma pessoa em cima do muro, de um lado era o inferno, do outro lado era o céu. E aquela pessoa estava em cima do muro. E a turma do céu chamando ele, vem, pula para cá, pula aqui para o céu, pula para cá. Todo mundo chamando e lá do lado do inferno ninguém falando nada. Aí um dos diabos lá chegou pro diabo mor, lá pro chefão, e falou, mas vamos chamar ele também, ó, o pessoal de lá tá chamando ele. Aí o chefão lá, o diabo mor, falou para ele, não, fica tranquilo. Se a pessoa está em cima do muro, ela já é nossa. E é isso mesmo, irmãos, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você ou eu estivermos em cima do muro ainda, talvez estamos num ladinho com Jesus, talvez no domingo à noite eu estou com Jesus, talvez no domingo eu estou com Jesus, mas durante a semana eu estou totalmente em outras coisas. A palavra diz que nós estamos errados. Precisamos 100% estar em Jesus, 100%. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então vai essa palavra para nós, irmãos, amigos. Se você ainda tem algum Deus que não seja Jesus Cristo na sua vida, tire o mais breve possível. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Você pode partir deste mundo a qualquer momento. E se você está colocando Jesus e outras coisas, infelizmente, você está recusando o presente da salvação. E eu quero ler ainda mais um texto sobre esse assunto, também Isaías, no seu capítulo 46, agora versículos 6 e 7, se você quiser anotar e depois conferir aí na sua Bíblia, diz assim, ó: gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives e ele faz um Deus, e diante dele se prostam e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Tá aí, meus irmãos, claríssimo. Primeiro ele fala que as pessoas gastam ouro, gastam uma fortuna e pede aos ourives, né, as pessoas que fazem lá as esculturas, para fazer um Deus. Então quer dizer, só aí já está o erro, né? Como que eu vou pagar para alguém fazer um Deus para que eu possa cultuar depois? Como que eu vou lá numa loja e vou comprar um Deus lá para eu cultuar? Então aqui Deus já está falando isso. Você gasta o seu ouro, pesa a sua prata, assalaria o ourive e ele faz um Deus. E diante dele você se prostra e se inclina. Sobre os ombros o tomam e levam e põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar ele não se move. E se recorrem a ele, resposta nenhuma ele dá. Nem livra ninguém da sua tribulação. E é isso mesmo, irmãos. Às vezes nós ficamos presos. Eu fiquei algum tempo da minha vida também usando algumas coisas que eu achava que me livrava, que me dava algo, que me ajudava em algo, irmãos, porque eu desconhecia a palavra de Deus e também por causa de uma tradição religiosa, mas pela graça de Deus a palavra do Senhor me alcançou e eu passei a não mais cultuar esses deuses
e passei a cultuar somente Jesus Cristo. Mas aqui ele fala, Isaías, você coloca esses deuses no ombro, você tira de um lugar, põe em outro lugar, você recorre a ele e resposta nenhuma ele dá. Ele fica lá quietinho, parado. Se você não mexer com ele, ele vai ficar ali pro resto da vida. E nunca vai livrar você da sua tribulação, nunca vai me livrar da tribulação. Então tá aí, meus irmãos, o outro fato, a outra causa de que muitas pessoas recusam a receber o presente da salvação, por desconhecimento ou uma tradição religiosa, praticam atos que é abominável aos olhos do Senhor. Então, se você, amigo querido, ou até mesmo você, meu irmão, pode ser de alguma igreja que crê em Jesus Cristo, mas ainda tem alguma coisinha aí que você coloca entre você e Jesus, precisamos eliminar isso de nossas vidas o mais rápido possível, porque assim diz o Senhor. E a quinta e última causa que nós separamos aqui, irmãos, porque as pessoas recusam a receber a salvação, porque tem muitas pessoas, irmãos, que negam os princípios pecaminosos como condição para seguir a Jesus. Elas não querem negar, melhor dizendo. Elas querem continuar assim, eu sigo Jesus, eu vivo em Jesus, mas eu ainda continuo com a minha velha vida, praticando os meus velhos pecados. Aqueles pecadinhos que nós falamos de estimação, que nós temos guardadinho lá no nosso coração, que de vez em quando a gente vai lá, pratica, a gente vai lá, vive aquela vida pecaminosa ainda. Então, quando nós decidimos, irmãos, a não negar os nossos princípios pecaminosos, nós estamos negando a receber a salvação de Jesus. Mateus, no seu capítulo 16, Mateus 16, 24 a 26. Um versículo bem conhecido nosso também, que diz assim, ó, Mateus, no seu capítulo 16, versículos 24 em diante. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no reino de Deus. Então aqui Jesus estava falando lá para os seus discípulos, irmãos, que eles precisavam, quem quisesse seguir a Jesus, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Foi o que ele falou lá para aquele jovem rico que nós falamos agora há pouco. Tá bom, você cumpre os mandamentos, tudo certinho, mas falta uma coisa ainda. Vende lá o que você tem, dê aos pobres e vem me seguir. Ele não quis. E assim também acontece com muitas pessoas hoje. Talvez vai para a igreja, levanta a mão lá, professa sua fé em Cristo Jesus, às vezes passa pelo batismo, participa da ceia do Senhor, talvez até serve na igreja, mas não renuncia aos seus pecados, irmãos. Infelizmente, nós temos irmãos que fazem isso ainda, irmãos. Vive uma vida pecaminosa, uma vida que desagrada o coração de Deus. Então não adianta eu viver numa igreja 40, 50, 100 anos, trabalhando na obra do Senhor, deixando essas coisas ainda dominarem o meu coração. Eu não vou ganhar o presente da vida eterna, irmãos. Porque eu não estou pegando a minha cruz, negando os meus desejos, negando as minhas vontades, negando as coisas que o mundo me oferece. Eu não estou negando isso.
Então, quando eu estou na igreja, ótimo, estou lá tranquilo, professo a mesma fé que os irmãos, oro, eu canto, eu prego, mas quando eu saio da porta da igreja, ou até mesmo dentro da igreja, eu pratico atos abomináveis aos olhos do Senhor. Eu preciso pegar a minha cruz, irmãos. E como ele diz aqui no versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que Jesus está ensinando para nós aqui, irmãos? Quando ele fala, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, ele fala perdê-la-á aqui neste mundo. As vontades humanas, os desejos carnais, as concupiscências que o mundo oferece, o banquete que Satanás oferece para as pessoas, que agrada a carne, que agrada as pessoas, mas que tira da presença do Senhor. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta, irmãos? O que adianta eu viver numa riqueza igual aquele jovem rico, ter tudo que esse mundo pode oferecer, e na hora que Jesus voltar neste mundo para buscar a sua igreja, eu não ir com ele? Tudo que eu fizer neste mundo vai ficar por aqui mesmo. Então não adianta você deixar as coisas de Deus para seguir as coisas do mundo. Repito, não é se você for rico, se você for bem sucedido, se você que vai lhe afastar da salvação. Não é isso. Não é isso que a palavra está dizendo. Mas ela está dizendo que você não pode colocar isso como Deus na sua vida. E por isso que Jesus falou lá para que ele mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque ele conhece o coração do homem, porque ele criou o homem. E ele sabe que os homens, a maioria, meus irmãos, infelizmente a maioria, preferem uma vida de glamour, de prazer, de fama, de poder, e esquecem das coisas de Deus. Porque para você seguir verdadeiramente a Deus, você precisa largar a sua vida deste mundo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Por que nós passamos pelo batismo, um batismo consciente, irmãos, um batismo que nós professamos a nossa fé em Cristo, porque é um ato simbólico. Você morreu. Quando você mergulha naquela água, você morreu para a velha vida. Os meus atos pecaminosos morreram ali. E eu ressurjo uma nova criatura, uma vida transformada pela palavra de Deus. E eu preciso viver dessa forma. Eu preciso pegar a minha cruz, carregá-la e seguir a Jesus. Então você, meu amigo, irmão querido, não deixemos que naquele grande dia nós venhamos ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, onde está preparado para o diabo e seus anjos. Todos nós possamos ouvir: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, meus amados irmãos, amigos queridos, já finalizando o nosso estudo dessa noite, o que leva as pessoas a recusarem a salvação? Nós olhamos aqui algumas causas, pode até ter outras, irmão, devem ter outras com certeza, mas nós destacamos aqui 5 causas que levam as pessoas a recusar o presente da salvação. Quando entende-se que por ser praticante de uma religião estão salvos. Não adianta, irmãos, cumprir os mandamentos do Senhor só não basta. Você não matar, você não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, isso é obrigação nossa, devemos fazer sempre. Mas não é isso só que vai nos levar à salvação, é a nossa fé em Cristo Jesus, é o nosso viver em Cristo Jesus. Outra coisa é quando nos negamos a fazer o que Jesus nos pede, negamos a fazer o que Jesus nos orienta. Quando nós negamos isso, meus amados irmãos e amigos queridos, nós deixamos de receber a salvação. Então, se você, ou eu, ou qualquer pessoa que ainda nega a seguir as ordens de Jesus,
precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever as nossas prioridades e devemos sempre obedecer à ordem do Senhor Jesus. Terceira causa que nós vimos aqui, quando entendemos que nós mesmos, através das nossas obras, podemos ser salvos. Não seremos jamais, irmãos. Poderemos fazer as obras que nós fizermos. Sermos as pessoas melhores deste mundo. Mas se nós não temos uma vida direcionada por Cristo Jesus, se nós não temos a nossa fé firmada em Cristo Jesus, não há obra que irá nos salvar neste mundo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então é isso que a palavra ensina para nós, irmãos. Quarta coisa que nós vimos aqui, que por uma tradição religiosa ou por um desconhecimento, pratica-se atos abomináveis aos olhos do Senhor. E nós lemos aqui 3 textos, irmãos, que fundamentam bastante para isso, que não podemos jamais nos curvar diante de esculturas, não podemos jamais prestar cultos a outro Deus que não seja o nosso Deus. E aí eu repito, talvez você, meu irmão, que queira olhar aí na sua Bíblia, estude lá Êxodo capítulo 20, versículo de 2 a 5, Isaías 45, 20, Isaías 46, versículos 6 e 7, e tantos outros textos que a Bíblia condena a idolatria. Então, se você ainda se encurva a outros deuses, se você ainda faz procissão, como nós acabamos de ler aqui, carregando, reveja o seu conceito, estude a palavra do Senhor, porque isso é contrário àquilo que Deus tem para nós. E finalmente, quando nós decidimos a não negar os nossos pecados, quando nós continuamos ainda pecando, quando nós continuamos ainda praticando atos condenados por Deus, nós não iremos conseguir a salvação. Precisamos nos livrar disso, irmãos. Como nós lemos aqui o versículo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta, meu irmão e meu amigo querido, você ganhar o mundo inteiro, ser a pessoa mais poderosa deste mundo, que na hora que você partir dele você não vai levar nada, absolutamente nada. E como diz aqui Jesus, você perder a sua alma, você continuar em uma condenação, não ganhar, não receber o presente da salvação. Então são essas as 5 causas que nós colocamos aqui, de pessoas que recusam a receber o presente da salvação. E caso, meu amado irmão querido, caso se encontre em alguma dessas situações, não desista. Peça a Jesus que Ele te ilumine, seja humilde e tome a melhor decisão da sua vida. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, entregue-lhe os seus pecados, sirva somente a Ele. Se você ainda tem servido a outros deuses que não é Deus, como nós lemos aqui no Isaías, um Deus que você tem que carregar, um Deus que você tem que pedir para alguém fazer para você, um Deus que não responde às nossas tribulações, você precisa deixar isso o mais breve possível, porque você deixando isso, você receberá o presente da salvação. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, para que possamos seguir essas orientações. E como nós falamos, não é palavra da Igreja Batista Congregação Lima Duarte, não é palavra do pastor, não é palavra de homens, é palavra de Deus. Palavra escrita por homens, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. E nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Então leia aí na sua Bíblia. Há muitos questionamentos também. Mas na sua Bíblia fala isso, na minha não fala. Se você procurar na sua Bíblia, esteja ela qual for, olha aí Isaías 46, 6 e 7. Você vai ver que está do mesmo jeitinho que eu li para vocês aqui. Talvez com algumas palavrinhas diferentes, mas o significado é o mesmo.
Então, caso, mais uma vez eu falo, caso você se encontre em alguma dessas situações, não desista de Jesus. Peça a Ele que te ilumine, seja humilde e tome a decisão por Jesus. Entregue-lhe os seus pecados, confesse-o como seu Senhor e Salvador e viva uma vida em Cristo. Deixe essas coisas de lado, que não irá te dar a salvação, somente Jesus. Então nós vamos orar para nós finalizarmos o nosso estudo dessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe aí o seu lar, que você tenha uma noite abençoada, uma boa noite de sono. Vá à tua igreja amanhã, você, meu irmão querido, talvez não está indo na sua igreja por algum motivo, não deixe de estar na tua igreja. Não é lá que nós iremos adquirir este vírus, porque lá temos todos os cuidados necessários, o isolamento. E Deus está lá para nos proteger de todo o mal. Devemos confiar sempre, lógico, devemos ser prudentes, devemos ter os cuidados necessários, mas devemos crer que Deus está no controle absoluto de todas as coisas e saber que se nós partirmos deste mundo crendo em Jesus Cristo, deixando essas coisas que nós vimos de lado, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Vamos orar? Deus nosso Pai, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por esse estudo que o Senhor nos permitiu fazer nesta noite, onde nós aprendemos aqui, Pai, que coisas, atitudes que levam o ser humano a não receber o presente da salvação, Pai. Deus, se há algum irmão, se há algum amigo querido que está conosco, que pratica ainda alguma dessas coisas, Pai, que o Senhor possa estar iluminando-o para que ele venha desfazer dessas coisas e seguir somente Jesus, colocar a sua vida diante do Senhor e viver uma vida em Cristo, Pai. Ajude, Deus, a nós, a todos, a vencermos as nossas dificuldades, para que quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, nós possamos estar aptos a subir com o Senhor, Pai. Ou, se nós partirmos antes desse mundo, que nós possamos partir com o Senhor, e ao partirmos deste mundo com o Senhor, Deus, vivendo uma vida direcionada pelo Senhor, deixando essas coisas de lado, a Tua palavra diz que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Por isso eu peço por mim, Deus, pela minha família, pela nossa igreja, nossos irmãos, Pai, por todos os amigos que têm cultuado ao Senhor conosco, Deus, que ouviu também esse estudo, que participou desse estudo conosco, Deus, que lá esteja o Senhor também, movendo o coração dessas pessoas para que elas tomem essa melhor, Pai, decisão da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, Deus, pela Tua bendita palavra. Louvado seja o nome do Senhor por não desistir de nós. Glorificado seja o nome do Senhor por ter enviado Jesus a este mundo para pagar pelos nossos pecados, Deus. Muito obrigado, Pai. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. É assim que nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fique em paz, que Deus abençoe a sua noite aí, mais uma vez eu falo. Uma boa noite para o irmão Domingos, a irmã Amália, o pastor Idaí também está aí conosco. Deus abençoe o pastor, a irmã Geni, todos os demais familiares. Que nós possamos, irmãos, continuar falando dessas verdades, testemunhando da nossa fé em Cristo para os nossos familiares e amigos, para que todos nós possamos estar com o nosso Senhor por toda a eternidade. E que amanhã possamos todos estar na nossa igreja, cultuando a esse Deus maravilhoso, porque Ele espera isso de nós. Fique em paz, que Deus abençoe.